Todos os dias a vida coloca decisões que a gente precisa tomar. Como, por exemplo, você levantar da sua cama, você começar o seu dia fazendo um bom café da manhã, você iniciar alguma coisa nova, você encarar os desafios da vida, você perder a timidez e encarar aquilo que te aflige, mas que você sabe que vai te dar um resultado bom na vida, algo que vai ser bom para você. Ou também, às vezes, a decisão de você descansar, porque o descanso ele é necessário. Então, todos os dias temos que tomar decisões. A questão é que muitas vezes a gente quer tomar decisões porque a gente espera o momento perfeito, espera a decisão perfeita. E a questão é que não existe decisão perfeita. Muitas vezes a gente demora para tomar decisões porque a gente está esperando a decisão perfeita. E muitas vezes a gente também não tem todas as informações suficientes que a gente acredita que a gente tomar uma decisão e tá tudo bem. Mas o que a gente não pode fazer é achar que existe uma decisão perfeita. Óbvio, existem decisões que cada uma pode levar você para um caminho diferente para você alcançar ou o mesmo objetivo ou às vezes alcançar alguma coisa diferente. Existem caminhos diferentes. Mas às vezes a gente fica paralisado e a gente não toma uma decisão porque a gente está com medo. O medo do que os outros vão pensar, o medo de enfrentar algo novo. A gente precisa entender que cada decisão que nós tomamos tem consequências, seja elas boas ou seja elas ruins. Então, por exemplo, eu amo estudar música, mas nesse momento da minha vida eu preciso dar prioridades para outras coisas. Então, algo que é muito importante, que nos ajuda também a tomar decisões, é você ter o objetivo bem definido. E se você não tiver, tá tudo bem, mas tente encontrar o que você quer, o seu objetivo. Eu gostaria muito de continuar focando mais nos meus estudos de música, mas nesse momento eu não consigo, porque eu estou em momentos da vida que eu preciso focar e eu tenho focado mais na faculdade, no meu trabalho e um pouco no meu bem-estar da academia. Então é uma decisão e a vida vai te colocar decisões que você precisa tomar. Só que é importante a gente entender que não existe uma decisão perfeita, mas existem decisões que podem ser boas ou podem ser ruins para você. Então, por exemplo, eu quero me dedicar mais na música e eu vou voltar a estudar. Só que nesse momento eu decidi não fazer isso agora, porque eu não consigo focar em muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente tem que entender os nossos limites. Algo que eu tô fazendo de diferente ultimamente são ler livros mais clássicos ou literários. Eu estava focado um pouco em livros de ficção até um tempo atrás, como Harry Potter. Ainda estou lendo, mas eu também estava lendo livros de autoajuda. E eu estou tentando mudar um pouco disso, porque ganhar uma opinião nova. Livros de autoajuda, eles trazem uma resposta pra gente, mas, cara, o que eu tenho conseguido com esses livros mais clássicos, livros com histórias, tem me feito pensar um pouco diferente. Tem me feito ficar mais reflexivo, porque parece que eles não te dão uma resposta muitas vezes direta. Parece que você tem todo um cenário, eles criam esse cenário e você consegue tirar coisas muito importantes de lá. Então, coisas que eu tô fazendo é ler Hamlet. Esse livro me trouxe algumas percepções bem interessantes que me fez questionar, como eu tava falando para vocês. Hamlet, ele é um príncipe que perdeu seu pai pelo seu tio Cláudio e pela sua mãe. E um dia, resumindo aqui, o Hamlet ele encontra o fantasma do pai dele, que fala pra ele: eu quero que você me vingue. E o Hamlet ele tem que decidir se ele vai se vingar do pai dele. Então a questão aqui é que ele abre mão da sua vida, ele pensa muito. A questão é que ele pensa muito porque essa decisão vai mudar a vida dele para sempre. Ele é um cara estudioso que estava em outra cidade estudando. Ele tinha uma pessoa do lado dele, que era a Ofélia, que era a pessoa que ele gostava. E ele tinha que abrir mão de muitas coisas para ir atrás dessa vingança. E isso era uma decisão que ele tinha que fazer. E toda decisão que a gente faz tem uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. E é muito interessante pensar que o Hamlet deve ter ficado pensando: o que será que eu faço? Porque se eu ir atrás dessa vingança, eu vou ter que abrir mão da minha vida. E muitas vezes também, é até interessante pensar que, por exemplo, o fantasma falava para Hamlet fazer aquilo. Só que quantas vezes na vida as pessoas não falam pra gente o que a gente deve fazer? E será que a gente tem que abrir mão da nossa vida, das nossas coisas, para ir atrás disso? Mas Hamlet, ele vai atrás porque ele tinha um valor. Então, essa era a decisão de Hamlet. E uma coisa que é muito interessante, ele se questionou.
E mais pra frente, se você for no livro, você vai ver que tem dois amigos na história, que eram amigos de infância do Hamlet, que agora eles estavam seguindo ordens do novo rei, o rei Cláudio. E quando eles vão seguir essas ordens, em nenhum momento eles estão questionando, será que Hamlet está certo? Será que o rei está certo? Eles não questionam. Em um dado momento do livro, eles conseguem capturar o Hamlet e vão levar ele para uma cidade. E o rei Cláudio entrega para eles uma carta, para os dois amigos de Hamlet. Eles entregar para um oficial dessa cidade. Então, no meio do caminho, resumindo aqui, o Hamlet consegue fugir, porque piratas saqueiam um barco e levam o Hamlet junto, mas eles dois ainda acabam indo para a cidade. E quando eles vão para a cidade, essa carta que o rei Cláudio tinha entregado, eles entregam para o oficial. E eles em nenhum momento tinham questionado e nem viram a carta. E a carta falava que eles tinham que quando eles chegassem na cidade, era para as pessoas ou o oficial daquela cidade levar tudo que vinha junto com Hamlet, ou seja, os amigos de Hamlet. Então, essa decisão de não questionar levou eles para uma situação ruim. E a vida, ela vai fazer a gente questionar muitas vezes. Será que eu estou tomando a decisão certa? E é muito difícil, muitas vezes na vida, a gente pensar o que é uma decisão certa. Será que faz bem questionar? Será que eu só devo agir de qualquer jeito? A gente pega, por exemplos, aqui que Hamlet foi uma pessoa que questionou muito. E os amigos de Hamlet foram pessoas que não questionaram. E eu acredito que a questão aqui do problema é questionar demais não é errado. O problema que é quando nós estamos questionando tudo e não agimos. E um dos problemas também é não questionar. O questionamento, ele é muito importante porque ele traz respostas para nós, respostas que antes a gente não tinha. Isso a gente pode levar para tudo na vida. Questionar é algo bom. Porque o excesso do questionamento faz mal quando a gente não age. E não se questionar também faz mal. Porque é como se a gente estivesse dando um tiro no escuro. A gente não está enxergando nada e só está agindo. Além do Hamlet, foi uma coisa que abriu um pouco a minha cabeça em questão de livros, de pensar, refletir sobre as coisas da vida. É muito interessante isso, porque igual essa situação de pensar em uma decisão, é difícil eu chegar aqui, gente, então, vocês tomar uma decisão certa, vocês têm que fazer isso aqui. Mas então tem pontos que são importantes, que é você não ferir a outra pessoa, só que isso também pode ser relativo, mesmo que você não esteja fazendo algum mal exatamente. Eu acho que é um tópico bem interessante para trazer no outro vídeo. Porque, de repente, para uma pessoa, o objetivo dela, o valor dela, seja ruim. Então, é muito complicado. Mas eu acredito que, para a gente não ferir as outras pessoas, é muito importante que a gente literalmente não fira, não machuque as pessoas. Tem uma coisa que um cara 2000 anos atrás disse, muito interessante: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, não é sobre você colocar as pessoas na frente de você, mas também não é sobre você colocar você na frente das pessoas, porque às vezes você está com algum pensamento errado, mas é sobre você amar a pessoa como você ama a si mesmo. Então, antes de eu amar alguém, eu também tenho que me amar. E é muito interessante isso. Eu acho que as decisões, elas têm que estar ligadas a valores e a princípios. Então, o meu princípio seja a honestidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar fazendo coisas justas, coisas certas. É muito interessante também, porque a gente pode entrar no pensamento do que é justo, o que é certo. Mas nós temos que fazer o bem para as pessoas, e eu acho que uma forma de ajudar a gente a tomar decisões é a gente saber os fatos, a gente ter o máximo de informação possível. Porque a questão aqui é, nós ficamos paralisados quando nós estamos pensando demais. Pensar demais nem sempre é um problema, porque às vezes são decisões difíceis que vão aparecer. Mas o problema, ele tá quando a gente pensa demais e não age. Então que a gente comece a agir e pensar. Importante pensar, só que ao mesmo tempo o contrário é errado, que é quando a gente não pensa e só vai agindo. É até interessante que o exemplo dos amigos do Hamlet, que em nenhum momento se questionaram. Quando eu terminei o livro, na verdade eu descobri que Hamlet, ele pegou a carta que o rei tinha entregado para eles entregar para o outro rei da outra cidade, e na carta estava escrito que tudo que vinha com Hamlet tinha que perder a vida, mas na verdade Hamlet conseguiu achar a carta do rei, trocou, e ele que escreveu aquilo. Na verdade a carta só falava para tirar a vida do Hamlet, mas eles não leram a carta, e por conta disso trouxe uma consequência. E a vida é feita de consequências nas nossas decisões, sejam boas ou ruins, mas
a gente também fica se martirizando muito por conta de erros nossos. Porque nós vamos errar na vida. E eu acho que isso que torna nós humanos. Como o Fernando Pessoa disse, eu não lembro exatamente a frase, mas nós estamos em busca da perfeição. E é por conta da perfeição ser algo que a gente não tem, é por isso que a gente está em busca. Nós somos humanos e nós vamos errar na vida. E a gente tem que usar os nossos erros como aprendizado ou como formas, oportunidades para a gente melhorar. Não ficar só se martirizando. Eu vou, vamos levantar. E a gente vai errar ainda nas decisões. Nós somos humanos e estamos aprendendo. Mas o que a gente pode fazer é pegar o máximo de informação e fatos que a gente tem na vida para tomar essa decisão. Será que isso aqui faz sentido? Pensar nos pontos mais positivos e os negativos. Tem mais pontos positivos nessa decisão? Está alinhada com meus princípios e valores? E lembrando, princípios e valores é muito importante que eles sejam coisas boas. O que é coisa boa? A gente consegue dizer o que é uma coisa boa, não consegue? É ser justo, não sair batendo em qualquer pessoa. É a gente viver da melhor forma possível. Então acho que isso é uma forma que me trouxe do livro. É sobre a gente se questionar. É importante o questionamento, porque o questionamento ele traz respostas para nós, traz respostas que a gente estava precisando. Então, o que a gente não pode fazer é ficar paralisado por conta do questionamento. Porque quando a gente não toma uma atitude, a gente só fica pensando, na verdade a gente não está fazendo nada. A gente não está pensando e a gente só vai procrastinando. E procrastinar vai se tornar um problema. E você vai demorar para tomar uma decisão. Eu fui num casamento ontem e foi muito interessante. Porque casamentos são legais, eu gosto de casamento. Casamentos são muito bons. Mas é uma coisa interessante também para se pensar. Porque num casamento, uma pessoa está escolhendo a outra. E você escolhe ficar com aquela pessoa. Não porque ela é perfeita. Porque todos nós temos erros. E não adianta a gente ficar querendo também procurar a pessoa perfeita. Mas na verdade, a gente faz uma escolha. O amor é uma escolha. A paixão, ela some, mas o amor é uma escolha. Eu escolho amar aquela pessoa. Então, a vida é cheia de escolhas. Quando você acorda e levanta da sua cama para você ir trabalhar, fazer seu café da manhã, isso é uma escolha. É uma escolha. Então, acho que a gente tem que viver. Viver e aprender. Não se martirizar pelos erros. E também pensar nas oportunidades que a gente tem na vida. Acho que isso é muito interessante. E se questionar. Acho que o questionamento ele traz a resposta que a gente procura, e nem sempre também o questionamento vai ter uma resposta. Igual, eu fiquei tentando encontrar respostas daquele livro. Nossa, o que será que o William Shakespeare falou aqui? Mas é engraçado, porque tem estudiosos que estão desde muitos anos tentando estudar aquilo. Tem muitas coisas que nem sempre a gente vai ter a resposta, mas se questionar é importante, porque traz respostas para nós e ajuda a gente também a ter respostas sobre nós mesmos. Acho que isso que é muito importante. Então, que a gente não fique paralisado pelo questionamento, mas que a gente se questione e tente encontrar respostas. E quando a gente não ter todas as informações e todos os fatos para tomar uma decisão, a gente entender que, calma, eu vou respirar. Porque é importante a gente ter um tempo só nosso. Igual tá aqui, ó, silêncio. A gente tirar um tempo pra gente para respirar, para pensar na vida, pensar e se questionar. Então, que a gente tome decisões se questionando e a gente não deixe o excesso da preocupação, da ansiedade, do questionamento atrapalhar a gente tomar uma decisão, mas que também a gente não fique paralisado e também que a gente não seja doido ao nível de não se questionar e só agir de qualquer jeito, que a gente tenha valores, princípios e objetivos, porque esses três ajudam a gente a tomar as decisões mesmo quando a gente não tem todas as informações. Eu não podia terminar o vídeo sem falar nessa obra-prima da Clarice. É o primeiro livro que eu cheguei a ler da Clarice Lispector, outra recomendação do Dylan. Mas é muito interessante esse livro, porque eu tenho conseguido uma percepção muito interessante que liga muito com o que eu tenho lido em Hamlet. E também com esse pensamento desse vídeo sobre tomar decisões. Esse livro ele vai contar também a história de uma personagem que, por crescer com a sua tia, provavelmente a tia passava muito das crenças dela na pessoa, na criança. E a criança foi crescendo. E vocês sabem que, principalmente, muito da nossa forma de ser, ela vem da forma que a gente cresceu, de crenças que a gente vai crescendo na vida e vai levando. E as nossas decisões provavelmente se impactam também muito nessas crenças que a gente foi crescendo, foi escutando e foi se alimentando. E tem uma parte muito interessante aqui que ele fala assim, que a menina apenas ouvia e não questionava. Ela não falava, apenas ouvia. E ela levava uma vida apenas
vivendo, respirando e expirando. Apenas isso. Muitas coisas da vida aconteciam e ela não se questionava. Por quê? Porque as coisas são assim. São assim, tem que ser assim. E isso vem muito de uma crença de que é normal. Até em situações... Que as coisas são normais até situações que são ruins para nós. E a gente leva como normal. Acontece que a forma que a gente leva as decisões também vem das situações que a gente vai crescendo, vai escutando e a gente vai alimentando. Tem muitas coisas que a gente mesmo alimenta. Então, às vezes tem algum pensamento negativo que alguém chega em você e fala, e não necessariamente é uma verdade. Mas a pessoa fala pra você e você alimenta. Você acredita naquilo. E é muito interessante isso. Porque a gente tem que tomar o cuidado pra gente não deixar tudo apenas entrar, sem a gente questionar. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa questionar. Tá, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não estou com medo de fazer isso por conta de uma crença que veio? E tem até uma frase interessante. Sócrates dizia assim, que não vale a pena viver uma vida se você não se examina. A gente precisa ter o ato de se analisar e de analisar aquilo que a gente escuta. Vamos analisar e vamos pensar. Tá, isso aqui faz sentido? Será que faz sentido? Será que essa decisão eu só não estou tomando ela porque eu estou com medo de fracassar? Porque talvez eu fui crescendo escutando que você vai fracassar em tudo, você vai errar. Se você começar a fazer isso aqui, você vai errar. Então, muitas das nossas decisões podem ser sim impactadas pela forma que a gente cresceu e por coisas que a gente alimentou. E isso até na fase adulta. Na fase adulta, se a gente alimenta muito pensamento negativo, aquilo vai se tornando parte de nós. Então, todo pensamento negativo, tem um vídeo muito interessante que eu gravei aqui, que é Apenas Comece. Eu falo um pouquinho sobre isso e como que talvez você pode fazer alguma coisa ali que vai te ajudar. Mas se examine as decisões. O problema não está em você pensar demais. O problema está quando você só pensa e você não age. Pensar demais para decisões que são importantes na nossa vida, a gente vai pensar. É difícil a gente falar que não vai pensar. Mas que a gente tome decisões pensando, ok, isso aqui faz sentido com o meu objetivo? Faz. Tem pontos positivos em fazer isso? Sim. Eu vou ferir alguém em fazer isso? Não. Lembre, ame uma outra pessoa como você ama a si mesmo. Respeite a outra pessoa da forma que você gostaria de ser respeitado. Então, pense, faz sentido? E se examine. Ok, eu vou tomar essa decisão. E é isso. Você precisa pensar, faz sentido essa decisão? E você também precisa se examinar. Examinar as suas atitudes. Clarice disse uma vez que pensar é um ato e sentir é um fato. E por quê? Porque sentir é algo verdadeiro, por isso que é um fato. Mas não necessariamente é verdadeiro fora, pode ser verdadeiro interno para você. Porque você acreditou naquilo e alimentou aquilo. Não necessariamente é uma verdade universal. Mas pensar é um ato, você pode pensar, ok, esse pensamento, ele é ruim. Eu preciso tomar cuidado com isso. Será que esses pensamentos negativos, essas coisas ruins, eu vou deixar elas impactar na minha decisão? No sentido, pensamentos ruins, né? Às vezes você quer começar a fazer alguma coisa, como, por exemplo, eu começar esse canal aqui é um exemplo. Eu quero começar um canal, mas muitas pessoas podem falar assim, pô, pra que um canal? Nem vai dar certo. Isso é um pensamento ruim. Mas eu tenho o ato de pensar, faz sentido? Será que eu estou me limitando porque eu estou pensando mais em agradar os outros do que agradar a mim mesmo? E muitas das nossas decisões podem ser impactadas porque a gente quer agradar os outros. Não é à toa que a personagem do livro, ela só escutava. Mas teve um momento que ela ficou sozinha. Pelo menos até a parte que eu li do livro. Ela ficou sozinha e ela pôde ser ela mesma. Não tinha uma pessoa que ficava, você tem que fazer isso aqui, faz isso. E a tia dela, que foi uma pessoa que, aos meus olhos, era um pouco não, né? Era tóxica. E ela escutava essas crenças da tia e ela só escutava e não questionava. Por isso que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que questionar. E não só questionar decisões, mas questionar também as intenções das pessoas e também as nossas intenções. Por que eu estou fazendo aquilo? Lembre, pensar é um ato e sentir é um fato.